É claro que estejamos todos nós, no momento em que nós estamos vivendo, ainda sobre as consequências da eleição que terminou por acontecer. O importante é salientar, em primeiro lugar, é que esse é o mais longo período democrático na história do Brasil. Itamar passou o governo ao presidente eleito Fernando Henrique, reeleito ficou com a faixa. Fernando Henrique passou o governo ao presidente eleito Lula da Silva, reeleito ficou com a faixa. Lula da Silva passou o governo a eleita presidente Dilma, e a presidente Dilma manteve a faixa numa eleição reeleita. Esse longo período democrático é o maior na história desse país. E sucedeu a 21 anos de uma tremenda ditadura, onde tivemos 5 generais, ditadores com mandato pré-determinado, generais escolhendo o futuro presidente, o Congresso homologando, os generais escolhendo o outro presidente, o Congresso determinando a posse, e assim foi. Castelo Branco, Costa e Silva, Geisel, Médici e General Figueiredo. Foi uma campanha dura, uma campanha difícil, uma campanha talvez das mais complexas que realizamos ao longo da história brasileira. Os grandes debates e as grandes teses, as grandes discussões ainda sofrem o impacto da realidade brasileira. Uma campanha com 30 partidos, uma campanha com candidatos à presidência da República que não tem 1% do pensamento do eleitorado brasileiro, complica. Mas essa eleição marcou um debate realmente importante e significativo. Ganhou a presidente Dilma. 1% do eleitorado que tivesse trocado ganhava o seu opositor. Numa eleição com um número fantástico de votos que nós tivemos, foi realmente uma eleição que deu empate. É por isso que esse Congresso e a presidente Dilma ficam com a responsabilidade imensa de encontrar as fórmulas de encaminhar e as fórmulas pelas quais nós vamos em busca do cumprimento de nosso dever. Que bom que a asperidade da campanha, os duros golpes excessivos durante a campanha, nesse início de Congresso, estão sendo substituídos por uma palavra de respeito recíproco. Ambas as partes se olhando,
e buscando um determinado entendimento. Eu acho, e eu defendia a primeira candidatura da companheira Marina, não indo para o segundo turno, o companheiro Aécio, eu que 4 anos atrás votei novamente na presidente Marina, derrotada no segundo turno, votei na presidente Dilma. Nessa vez votei no Aécio, porque achei que 12 anos é um tempo longo. E porque achei que a democracia é a rotatividade no poder. Toda a democracia, para dar certo, tem que ter a obrigatoriedade da mudança, da alternativa. 12 anos foi um tempo longo. E se a gente analisar o partido do PT, quando estava na oposição, as suas teses, as suas bandeiras e o que ele defendia, e o que aconteceu quando ele foi para o poder, se imaginaria, e eu dizia na campanha, que era bom para o PT ele ir para a oposição, porque ele indo para a oposição ele ia se renovar, ia equacionar as suas questões, ia retornar às suas teses e voltar a ser um grande partido. E eu dizia que era bom para o Brasil ganhar o Aécio, principalmente porque naquela altura da campanha o Aécio não significava PSDB. Com a entrada da Marina, do Partido Socialista, de vários, inclusive o líder, o candidato do Partido Verde, significaria o entendimento do congressamento que determinaria aquilo que eu considerava fundamental, o debate nesse Congresso. Eu considerava fundamental, porque nem o PT teria maioria na oposição, nem o Aécio teria maioria no governo. Se era necessário o diálogo, o debate, o entendimento, a busca de uma fórmula para nós sairmos da crise que nós encontramos. Vossa Excelência, permite uma parte? Pois não. Senador Pedro Simão, eu estou olhando para essa tribuna, estou olhando para Vossa Excelência, ocupando essa tribuna, e não quero olhar para ela a partir do início da próxima legislatura. Porque toda vez que eu olhar para essa tribuna, eu vou ver o vazio. O vazio da sua ausência. O vazio da sua autoridade moral, da sua autoridade política, o vazio da sua história, senador Pedro Simão. Uma história marcada por um idealismo inegociável, por um idealismo permanente, por uma clareza. Eu, quando vejo Vossa Excelência na tribuna, eu lembro do dia triste em que Ulisses Guimarães teve que ser apeado da presidência do partido. Falo apeado para usar uma expressão gaúcha, tá? Daquele que é obrigado a descer do cavalo. Naquele dia, Ulisses Guimarães disse como palavras finais: vai, meu filho, PMDB. Caminha em direção ao sol, que é luz. Não em direção à lua, que é noite. Vossa Excelência tem sido a luz desse MDB, que nós que ficamos aqui temos a
a dura missão de ir para o mesmo caminho que Vossa Excelência está propondo, ou que Vossa Excelência propôs ao Partido dos Trabalhadores. O caminho da reanálise, da reciclação, o caminho da busca das bandeiras históricas. Eu vi na campanha eleitoral um outro vazio, e vejo um vazio hoje que deve ser tornado cheio se a presidenta Dilma Rousseff, que eu acredito na sinceridade da sua mensagem após eleita, acredito na sua mensagem na entrevista que concedeu à Rede Globo, deseja ardentemente operar as mudanças que a nação vem reclamando há tempo nas manifestações e nessa inequívoca divisão do país em termos de resultado eleitoral obtido na última eleição, que a presidente apresente à nação uma proposta de um novo pacto federativo, junto com uma reforma política que acabe com esse financiamento escuso por corporações ligadas a entidades como a Petrobras e que dê clareza, que faça o Brasil, como dizia Ulisses Guimarães, caminhar em direção ao sol que é luz. E Vossa Excelência é uma luz que permanecerá por muito tempo na nossa memória, quando contemplarmos essa tribuna, mesmo que esteja vazia. Muito obrigado. A gentileza de Vossa Excelência, o companheiro Maldana, o companheiro Requião, que tenho certeza haverão de conduzir o nosso partido no rumo que Vossa Excelência diz é necessário que seja. Senador Pedro Simão. Senador Pedro Simão, se Vossa Excelência me permite, aproveitando seu pronunciamento, só para comunicar a presença de alunos do Colégio Global. Todos eles são de São Bento do Sul, Santa Catarina. Então, aproveitando que Vossa Excelência está na tribuna e acabou de receber uma parte do senador Luiz Henrique, São Bento do Sul, governador, que é um grande polo industrial brasileiro, notável por sua indústria metalmecânica, por sua indústria moveleira. Sejam bem-vindos aos alunos de São Bento. Muito bem. Senador Pedro Simão, desculpe por não. Obrigado. Dizia eu que eu achava importante que, ganhando Aécio, não tendo maioria, se fizesse o entendimento nessa casa. Ganhou a presidente Dilma. 1%. Metade do eleitorado. Metade dos votos válidos. Porque se vamos verificar os que não votaram, índice realmente impressionantemente alto, com os que votaram em branco, com os que anularam, a vitória foi por 40%. 60% tiveram outra opção. Mas, nesse momento, eu vejo com razão muito importante nós analisarmos os próximos dias dessa casa. Não estarei aqui, mas creio que nesta casa haverá de se ter a importância do debate e a responsabilidade do que fazer. Acho positivas as primeiras palavras da presidenta, que não poderia ser diferente. Eleita, já eleita, posse garantida, conclama o entendimento, conclama o diálogo. Compreensível as palavras da presidência, conclamando
a necessidade de uma reforma política, em primeiro lugar. Falou novamente em plebiscito. E eu também vejo com restrições a palavra plebiscito. E em sua referência hoje, a presidenta fala que pode ser plebiscito e pode ser referendo. Claro que pode ser plebiscito. Mas o problema é que podemos fazer plebiscito, já fizemos, para perguntar ao povo, e o povo respondeu: parlamentarismo, presidencialismo, monarquia. Aí era uma resposta sim ou não, qual é? E se fazia um X do lado da monarquia, ou do lado do parlamentarismo, ou do lado do presidencialismo. Fizemos um plebiscito sobre armamento, pode ou não andar armado? Pode ou não pode, sim ou não, e se fazia o X. Agora, fazer um plebiscito sobre reforma tributária, fazer um plebiscito sobre o pacto federativo, fazer um plebiscito das reformas políticas, se a eleição vai ser por voto distrital, ou por lista, ou por voto majoritário, é muito difícil, quase impossível. Eu não faço uma palavra definitiva, acho apenas que o normal é que haja um debate, haja uma participação da sociedade na elaboração da tese a ser votada pelo Congresso e, depois de votada pelo Congresso, vá a referendo. Vi com satisfação a palavra da presidenta dizendo que pode ser plebiscito e pode ser referendo. Eu dizia na campanha, e repito aqui, que achava muito difícil esses dias que nós vamos viver, porque ainda estamos no final do mensalão, ainda temos respostas e perguntas e consequências e decisões com relação ao mensalão, e temos essa nuvem imensa, negra, cobrindo metade do céu, que é a Petrobras. Como vamos fazer? Para onde vamos levar? O que nós queremos? A fórmula de encaminhar. E era muito importante nisso que o debate seja feito com entendimento nessa casa. Na internet já tem um pedido de impeachment da presidente com 1.300.000 assinaturas. Não é por aí. Mas essas coisas vão acontecer e vão aumentar. A CPI da Petrobras vai esquentar e as coisas aparecerão. O ex-diretor preso na cadeia, falando, disse: se eu contar tudo, cai a República. A presidente disse que vai apurar tudo, doa a quem doer. Será muito importante o debate nessa casa. Será muito importante a responsabilidade de como conduzir e a forma de conduzir. Os primeiros dias têm sido delicados. Não acho grave a decisão da Câmara de rejeitar o projeto do governo criando as entidades associativas, que é interessante de analisar e de debater, mas jamais o governo baixar por decreto. Criar as entidades sem a voz do Congresso era algo abusivo, absolutamente fora da atenção e da aceitação. A Câmara rejeitou bem. Não sei se a fórmula com que fez. No primeiro dia, na primeira votação, o presidente da Câmara, que perdeu a eleição pelo governo do seu estado, magoado, teria feito essa votação. Feita ou não feita, eu acho que a votação foi correta. E acho que tem razão o presidente da Casa, senador Renan, dizendo que nós também rejeitaremos.
É um assunto a ser discutido com o Congresso. E não o Executivo, por conta própria, criar uma entidade dessa natureza. Um assunto da maior profundidade e da maior complexidade sobre o poder representativo, sobre o nosso papel, ou o papel das associações comunitárias. Onde fica a associação comunitária? Onde fica a democracia? E onde começa o aparelhamento partidário em órgãos de governo. Mas já achei delicada a reunião da bancada do MDB na Câmara. Indicou a reeleição o seu líder. É normal. A Câmara faz o que quer. E foi eleito praticamente por unanimidade. Mas já a indicação dele para candidato a presidente da Câmara, eu acho que ele, que é líder, deveria partir para o entendimento, para o diálogo, e não já partir para uma posição de confronto, que não sei é o que vai acontecer. Autorizaram o líder a ser candidato a presidente da Câmara pelo MDB e autorizaram a fazer uma composição com o conjunto da vida partidária para ser o candidato. Não sei se é a melhor fórmula. Acredito que não. O que eu achava e o que eu acho pode parecer utópico, romântico, de um velhinho que está saindo. Mas a tentativa de buscar o diálogo, a tentativa de, nesse momento, pudesse a presidenta e as lideranças da sociedade, as lideranças do Congresso, debater e analisar a condução dos próximos passos, eu acho que seria muito importante. Caso contrário, se for esse debate, guerra para eleger o presidente da Câmara, debate aqui no Senado, recomposição dos blocos partidários lá e aqui. Em primeiro lugar, não sei como a presidenta vai organizar o seu governo. Já são 39 ministérios. 28 partidos vão ter representação na Câmara dos Deputados. Mas imagine se tem algum país no mundo inteiro que na hora de pôr, está em votação o projeto tal. 28 deputados como líderes terão o direito de encaminhar. Mas como poderá funcionar essa casa? De que maneira poderá isso acontecer? Se não for feito o entendimento, se não for feito um debate, uma discussão com a participação conjunta, vai ser anárquico e vai ser muito difícil. A mim me parece que se nós analisarmos em cima disso, que agora vem para valer a análise da Petrobras, e não quero nem falar dessa tribuna, não quero, mas as coisas que já sei, que me contam, são de tal gravidade que tem que ter muita responsabilidade no sentido do que fazer. Dizem que a presidenta disse a alguns, inclusive senadores dessa casa, que tem coisa séria e que ela vai apurar, doa a quem doer. Mas para fazer isso, tem que haver o entendimento e tem que haver o diálogo. Quatro anos atrás eu vim a essa tribuna dizendo que tinha votado na presidente Dilma para presidente e felicitando-a por suas atitudes. Felicitando por ela demitir 1 ministro, 2 ministros, 3 ministros, 4 ministros, 5 ministros por atos. Não vou falar em corrupção, qual é o termo que ela emprega? Por mal feitos. E eu conclamava, inclusive os meus colegas aqui na casa, vamos nos organizar,
para oferecer à presidenta apoio político, para ela se manter nessa posição, para que ela não se sinta isolada e possa manter essa posição com dignidade. Não foi possível. E aconteceu o que eu entendo. Começou a aparecer o Volta Lula. Começou a aparecer não as votações, o boicote lá e aqui. A verdade é que a presidenta entregou-se ao grupo do PT, PMDB e companhia e governou com eles até o fim. Foi uma pena. Foi uma pena que Sua Excelência não tivesse força. E foi uma pena que ele tivesse faltado da sociedade de nossa parte o apoio necessário para que continuasse naquela posição. Eu acho que agora é hora de Sua Excelência pensar novamente, refletir novamente. Me surpreendi em ver Chico Buarque de Holanda um músico, um cantor, um intelectual, um poeta que eu tenho o maior carinho. Tenho o maior orgulho de dizer que na campanha lá, em 80 e tanto, eu, governador, candidato a governador, foi a única campanha em que ele foi, participou e fez pronunciamento, foi lá. Mas ele disse na campanha da Dilma agora, há 4 anos eu votei na Dilma por causa do Lula. Hoje eu estou votando na Dilma por causa da Dilma. Se é por aí, que a dona Dilma faça agora, com mais força e com mais brilho e com mais garra, o que ela tentou fazer no início da sua legislatura e não conseguiu. Lá era instrumento do Lula. Lá, e eu falei dessa tribuna, eu li dessa tribuna o ministério, o primeiro ministério que deram para ela. E perguntei se alguém conhecia quase que a unanimidade dos nomes. E ninguém conhecia. E ninguém conhecia de onde veio, quem indicou, quem era, qual era a sua biografia. E eu li do lado o último ministério do João Goulart, quando foi derrubado, composta de estatistas, de homens de liderança, de homens da maior grandeza, da maior responsabilidade. Agora a presidente vai escolher. Não vai ser o Lula que vai indicar, ou pelo menos não vai ser o Lula que vai impor. Ela não vai receber um ministério pronto, mas vai escolher. E já ali começa a sua ação e o seu trabalho. A sua escolha. E que não seja como foi agora, no passado. O senador fulano de tal indica o fulano de tal para diretor de uma empresa da Petrobras. E o partido fulano de tal indica o Beltrano para outra e é assinado. Sem biografia, sem análise, sem vida para o seu ministro encarregado do setor propôs que tivesse ficha limpa também para a nomeação dos cargos do Executivo. Assim como tem que ter ficha limpa para ser candidato, que para ser nomeado em cargo do Executivo também tivesse ter ficha limpa. A presidenta até hoje não votou esse projeto. Seria bom que ela quisesse agora, antes de começar as nomeações, essa determinação. Só vai para o meu governo quem tem ficha limpa. Quem seja certo de que é isso. Indicações possam ser feitas. A que Sua Excelência conheça. Sua Excelência conheça. Tem gente que já está há 12 anos na diretoria, da diretoria das empresas da Petrobras e que hoje é dos mais acusados de irregularidade. E está lá. E continua lá. Inicia, presidenta. Inicia, como a senhora iniciou 4 anos antes. Aliás, não. Inicie como a senhora não iniciou antes de assumir, onde praticamente recebeu o ministério pronto e acabado.
e teve que governar com ele. Vossa Excelência hoje é a presidenta. Claro que tem que ter o respeito pelo Lula, e o Lula é o grande patrono, claro que sim. Claro que tem que ter respeito pelo PT, etc. e tal, claro que sim. Mas a senhora é a presidente. E tenho certeza que a senhora não alimenta a pretensão bolivariana de um terceiro mandato. Vossa Excelência ficará nesse mandato. Então, tem que ter respeito, admiração, carinho por toda a equipe, principalmente pelos grandes líderes que garantiram a sua eleição. Mas a senhora é a chefe e a senhora é a responsável. Como chefe, como responsável, escolha o governo. Mas garanta o governo que Vossa Excelência escolheu. Veja a biografia e veja a história. Essa história de partido indicar porque indicou, e a senhora receber porque foi o fulano que indicou, que nem aconteceu na bancada do MDB. Eu estou aí, que me digam meus colegas de bancada do MDB. Quando foi que a bancada do MDB no Senado se reuniu alguma vez, meu amigo Raquel? Quando foi que a bancada do MDB se reuniu alguma vez, meu amigo Baltaner, para escolher um ministro da bancada? Para escolher um senador ou alguém indicado pela bancada do Senado a qualquer cargo de ministério? No entanto, aparecia manchete do jornal. A bancada do MDB no Senado indica o fulano de tal. E depois o fulano de tal era indicado. Eu acho importante. Eu acho... Permitir uma parte. Só que é curtinho. Que eu estou aqui numa luta contra o relógio e com a gentileza da presidenta, mais ou menos já começando a minha despedida. Pois não? Senador Pedro Simão, nós temos tanto o que aprender com Vossa Excelência e a cada dia continuo a aprender. Mas eu gostaria de lhe perguntar a respeito da reflexão que fez no início do seu pronunciamento, na primeira parte, ao se referir a possível plebiscito, referendo sobre a reforma política. Porque, tendo em conta a experiência de Vossa Excelência e o conhecimento de que aqui, e eu estava junto com Vossa Excelência, quando, por exemplo, no primeiro trimestre desse ano, nós votamos ali na Comissão de Constituição e Justiça para que não houvesse mais a contribuição de pessoas jurídicas. Era um projeto do senador Jorge Viana, eu fui o relator e, ao relatar, também propus que houvesse para cada pessoa física a possibilidade de R$ 1.700 por pleito. Tivemos 5 pleitos esse 6 de outubro, então seria o máximo que uma pessoa poderia contribuir, 5 vezes 1.700 para presidente, governador, senador federal e estadual. Também propus que pudesse haver a transparência em tempo real das contribuições de qualquer natureza para cada partido e candidato. Nessas 3 iniciativas, nós votamos da mesma maneira, a favor. Mas, entretanto, a maioria aqui no Senado derrubou tais proposições. Então, acredito que quando a presidenta Dilma diz que se faz necessária uma consulta à população, é por perceber que, se for só no Congresso Nacional, dificilmente proposições desta natureza sejam aprovadas. Eu não acredito que talvez tenha semelhança se vai ser plebiscito ou referendo, mas é importante que uma proposta tais como essas 3 que mencionei, se porventura forem reprovadas aqui pela maioria, como foram neste ano ainda, que então haja a possibilidade da população referendar ou não aquelas iniciativas. E eu lhe pergunto, será isso mesmo que poderemos realizar? E é este um caminho que Vossa Excelência considera adequado?
Daí também para os outros temas que mencionou, digamos, o voto distrital misto, a eleição em 2 turnos, seja para o executivo, seja para o voto proporcional. O voto proporcional, que nem todos ainda compreendem bem, que primeiro se votaria em partidos e depois nos membros a serem escolhidos daquele partido conforme as vagas. Mas eu faço essa pergunta a Vossa Excelência e acho que com a sua experiência e conhecimento poderá nos dar um esclarecimento importante. Eu fico na essência do seu pronunciamento. Essa casa nunca quis e não quer fazer reforma. Nenhuma. E quando fez, foi para pior. Quando fez, foi para pior. Quando a Constituição votou, perde o mandato, a questão da perda de mandato, a fidelidade, deu na Constituição. Estabelecerá a fidelidade partidária, na forma que lei ordinária fará. Até hoje não fez. Teve que o Supremo estabelecer uma norma e dizer: quem troca de partido perde o mandato. O Supremo fez aquilo que em 20 anos nós não fizemos. Nós ficamos sem autoridade moral de falar com relação ao Supremo. Porque se nós fechamos a porta, deixamos um vazio jurídico no ar, alguém tinha que fazer e eles fizeram. E mesmo depois que eles fizeram, o que se quis fazer aqui? Perde o mandato. Mas se criar partido novo, não perde. Então a fórmula, a instigação a criar partido novo foi essa casa. Foi essa casa quando determinou que o cidadão não pode sair do partido, mas pode para criar partido novo. Essa casa, não. Sinceramente, dessa casa que eu estou saindo até hoje, 32 anos aqui, 16 anos em Porto Alegre, mudanças eu não acredito. A casa nova, os que estarão aqui junto com Vossas Excelências, se a presidente tiver a capacidade e a competência de fazer um grande entendimento, ela, Congresso, Judiciário e a sociedade, aí pode ser que aconteça. Aí pode acontecer. Que tem razão, Vossa Excelência. Não querer o plebiscito, mas esperar que essa casa faça, o referendo vai ser no dia de São Nunca, porque nunca vai sair. Esse é o entendimento que a presidente tem autoridade de fazer. Foi reeleita. Não é para ela não estar fazendo em favor pessoal, é uma questão para a sociedade no futuro. Ela tem condições de começar, de iniciar e de nós sentarmos em torno disso. É isso que eu acho. Essas teses todas, a tese mais importante que é o Pacto Federativo, essa posição dramática, cruel, que significa a União ter tudo, os estados serem ali pegando as migalhas e os municípios pegando o que sobram das migalhas dos estados, não pode continuar. Isso tem que mudar. Agora, nem o presidente vai abrir por conta própria e nem o Congresso tem força para abrir. Esse grande entendimento deverá ser feito. Eu diria, até ridículo, vou falar, estou saindo, posso falar, mas um pacto, uma espécie de pacto de entendimento, uma espécie de pacto de Moncloa, ela reunir, fazer os parlamentares, chamar as lideranças, chamar a sociedade, poderia ser. Eu vou repetir pela 10ª vez, o Lula fez, perdão, mentira, o Itamar fez. Fez uma hora menos grave que essa, mas mais importante. Quando nós fizemos o impeachment do Collor, quando logo depois do impeachment do Collor, caçamos uma multidão de parlamentares na CPI dos anões de orçamento, quando Itamar assumiu, ele não tinha partido, ele não tinha ninguém. Ele tinha eleito pelo PRN do Collor, não era PRN, não tinha uma PRN, não tinha coisa nenhuma. Ele reuniu todos os presidentes de partido, todos, e fez o entendimento. Eu estou aqui porque o Congresso me botou aqui, eu não tenho eleito, o povo não me botou aqui. O povo botou aqui, é o Congresso Nacional.
Então eu quero apelar para você para fazer o entendimento. Vamos nos entender. E fique claro que a partir de hoje, qualquer crise que tenha sentido nacional, qualquer presidente de partido, por menor que seja, pode pedir uma reunião que nem essa e eu convoco. E eu também tenho esse direito. De qualquer problema que tiver no governo, que eu acho que é crise nacional, eu convoco os senhores para nós debatermos. E todos concordaram. O Lula que estava lá concordou, o Brizola que estava lá concordou, o Arraes que estava lá concordou, todos concordaram. E tivemos sorte. Veio o Plano Real, e o Plano Real veio para essa casa e se uniu todos em torno do Plano Real. E durante os 2 anos e meio do presidente Itamar, se debateu, se discutiu, tivemos bárbaras discussões, mas nenhuma vez, nunca se falou em corrupção. Nenhum deputado, nenhum senador ganhou um copo d'água do presidente do Executivo. E ninguém do Executivo veio tentar mexer com algum parlamentar do governo. Se deu para fazer isso, se nós aprovamos o Plano Real, o mais difícil, o mais complexo e o mais brilhante da história desse país, e se isso foi feito ao normal, às claras, sem nenhuma barganha de negociação, por que agora não pode fazer? Por que a Dilma, que tem 10 vezes mais força que o Itamar tinha? O Itamar não tinha força de coisa nenhuma. A Dilma tem. A Dilma foi eleita. A Dilma tem autoridade. Ela que faça isso. Ela tem 2 caminhos a seguir, dona Dilma. Ou a senhora ficar com o Lula e com o assessor do Lula e com o Beltrano e não sei o quê e fazer a paneirinha. Agora a fulana perdeu em tal lugar, vai para cá, vamos botar isso aqui, vamos botar aquele lá e vamos continuar tudo como estava. Presidente, senador. Desculpa, eu vou entender. 2 minutos, senador. Presidenta, 2 minutinhos. Ou ela faz isso, convoca. Tenho certeza que o presidente do MDB vai. Tenho certeza que os presidentes de todos os partidos dirão, vamos sentar, vamos debater e vamos discutir. Primeiro, ela te garante, eu vou nomear gente que a biografia eu garanto. Gente que biografia eu garanto. A hora é de crise, a hora é grave e eu vou buscar o que tem de melhor. Segundo, vamos discutir, vamos analisar as teses, os problemas que nós vamos buscar. Vamos analisar e discutir as propostas que nós vamos fazer. Então, como diz o senador Suplicy, se depender de nós, não sai. Como digo eu, se depender só da presidenta, reformas como essa, daí forma a mudança do imposto dos estados e municípios de União, também não sai. Mas se houver entendimento, isso é possível. Se foi possível fazer lá no Itamar, um presidente sem voto, que substituiu um caçado por corrupção, que não tinha nenhum partido do lado dele, e que fez isso com o PT, não votou o Plano Real. O PT, a Erundina, que aceitou ser ministro do Itamar, teve que sair do PT. E deu certo, mas o PT não boicotou. Quero fazer essa justiça. Se o PT tivesse boicotado, não teria saído nada. O PT teve a grandeza. Debateu, discutiu, votou contra, mas deixou fazer. É o que se espera agora. Não há obrigatoriedade de ter unanimidade, mas há a obrigação de que quem tiver a maioria e as coisas forem realmente corretas, eu posso discordar, mas tenho que respeitar. É isso que se espera. Senador. É isso que se precisa. Pois não. Me permite uma parte que eu imagino bem curta, senadora. Eu penso que sim, porque eu estou percebendo que nós estamos, não é por mim pela mesa, é pelos colegas, mas eu acredito que não há oposição em relação a isso. Todo mundo vai ficar aqui, senhor presidente. Eu que vou embora. O resto fica aqui a vida inteira. A senhora deve levar isso em consideração. Senador Simão, em qualquer momento de sua longa história aqui, uma das maiores de todos os senadores da história da República, e eu creio que não diria do Império, porque era vitalício, em qualquer momento que o senhor saísse, faria falta. Mas o senhor escolheu um péssimo momento para sair do Senado. Nós vamos precisar de vozes como a sua nos próximos anos, como também do Suplicy.
Acabo de dizer para ele que quero ser o porta-voz dele aqui quando ele quiser fazer um... Acabo de dizer para o Suplicy que eu quero ser o porta-voz dele aqui quando ele quiser fazer um discurso, ele não estando aqui. Senador Simão, o senhor vai sair daqui no momento em que, veja bem, 3 coisas acontecem, mais algumas. Uma economia desorganizada, mas muito desorganizada, na taxa de crescimento, no perfil do PIB, nas ameaças da inflação, nas contas internas e externas desequilibradas. Série de programas generosos, positivos de assistência social, mas que não são suficientes para emancipar o povo, trazendo consequências, inclusive, políticas. E terceiro, uma política caótica, como o senhor mesmo definiu, com esse número de partidos, com aquele grupo que a gente viu ao lado da presidenta na hora em que ela fez o primeiro discurso depois de reeleita. Aquele é o grupo que ela vai governar. Aquilo é uma política caótica. Agora, junte-se a isso, que o resultado eleitoral que elegeu a presidenta Dilma, a gente tem que reconhecer isso, e ela é a presidenta pelos próximos 4 anos, salvo alguma coisa muito absurda, vai ser um governo difícil, pela polarização que foi construída, pelo quase empate, bastava 1,5 milhão migrar de um lado para o outro que já mudava o resultado. E, além disso, ela tem de tomar medidas que vão contradizer o discurso dela, como se viu ontem. Ontem foi aumentada a taxa de juros. Quero dizer aqui de público que eu defendo esse aumento. Estamos precisando disso mesmo, porque a inflação está ameaçada. E ainda que não seja a taxa de juros o instrumento para controlar a inflação, é uma das ferramentas. Agora, a presidenta, em uma das mais enfáticas de suas publicidades, aparecia... Em uma das mais enfáticas propagandas da sua campanha, aparecia o prato sendo retirado da mesa de uma pobre família, porque a candidata Marina queria fazer o Banco Central autônomo e, segundo a propaganda, tirar do prato do pobre a comida para levar para o bolso do banqueiro os juros. O que ela fez ontem foi colocar mais dinheiro no bolso dos banqueiros. Lamentavelmente, a realidade até exige isso, mas ela não foi correta na sua publicidade. O seu marqueteiro não foi coerente com o que ela faria, como isso que teve que fazer ontem. Ou ela não foi coerente com o marqueteiro. Ou ela não foi coerente com o marqueteiro. Agora, não é só isso. Haverá, sim, necessidade de um choque nas tarifas elétricas. Haverá, sim, necessidade de um aumento do preço dos combustíveis. Haverá, sim, inclusive, a necessidade de alguns arroxos. E tudo isso contradizendo o que ela prometeu. Imagine o povo na rua, uma raiva mútua de um lado e outro, como eu nunca vi, uma política sem pontes, porque o tipo de agressividade queimou as pontes que devem sempre existir na política, e eu prevejo anos muito difíceis daqui para frente. E para concluir, um governo cansado. O governo, quando começa, ele chega novo, forte, vigor. Esse chega cansado, depauperado, inclusive na defensiva. O governo começa no ataque, esse vai começar na defensiva pelas acusações. Por isso eu concluo com o que eu comecei. O senhor vai fazer uma imensa falta, porque essa casa deveria ser o centro de reconstrução das pontes. E o senhor é um dos símbolos que poderia ajudar nessas pontes. Não vejo muitos aqui outros, porque a polarização chegou aqui também. Eu espero que, mesmo não estando aqui, lá do seu Rio Grande do Sul, o senhor nos ajude, mandando suas mensagens, assumindo suas posições, dizendo o que pensa, nos dando conselhos, e nós faremos sua voz reverberar através de nós aqui. Muito obrigado. É isso que eu lhe peço. Muito obrigado mesmo. Lhe peço. Continue com o microfone ligado, lá de sua casa, no Rio Grande. Obrigado. Eu peço a Vossa Excelência, agora eu tenho que fazer uma manifestação pessoal.
Da tribuna dessa casa, daqui, antes das eleições, eu comuniquei que não era candidato. Que com 84 anos, em véspera de 85, meu médico me proibia e eu não tinha mais condições. E agradecia. Fomos para o Rio Grande, iniciamos a caminhada. Reunimos a nossa aliança, escolhemos o extraordinário companheiro Sartori, fantástico prefeito, 8 anos em Caxias, para nosso candidato a governador. Escolhemos, junto com ele, o nosso candidato a senador, que é o companheiro Beto Albuquerque, presidente do Partido Socialista. E apoiamos o Campos para presidente e a Marina para vice. Eu fui orador da grande convenção, onde me despedi do eleitorado e iniciamos a caminhada. Em meio à caminhada mora o Eduardo. Triste e dolorosa fatalidade. Eu fui o primeiro que levantei a candidatura da Marina à presidência da República. E o Partido Socialista lançou a candidatura do Beto à vice-presidência. E para nós do Rio Grande do Sul era muito importante. A última vez que um gaúcho teve algum lugar no governo federal foi João Goulart, candidato a vice-presidente da República, com Jânio Quadros. De lá para cá, não ser os generais, o Rio Grande do Sul não sabe o que é ter um gaúcho no governo federal. E aí ficou vaga a candidatura ao Senado. E nós nos reunimos. Faltavam menos de 40 dias. Quem vai ser, quem não vai ser, quem vai ser, quem não vai ser. Não aceitaram. E tinha que ter um nome que garantisse forças ao nosso companheiro Sartori, que tinha vindo de 3% e estava crescendo rumo à vitória. E aí os partidos que compunham a chapa, todos os partidos se reuniram e impuseram a minha candidatura. Apesar do médico, apesar de eu estar fora, e eu não digo que aceitei. Eles me comunicaram, tu é o candidato, se não for, nós vamos mandar a chapa para o Tribunal de Justiça e tu vai dizer lá no tribunal que tu não aceita ser candidato. E eu aceitei. Não fiz campanha. Dos 400 municípios do Rio Grande do Sul, não devo ter 20 ou 30. Já tinha até lançado meu filho, Tiago, a deputado, que teve uma vitória excepcional e será um grande deputado. Mas aí eu aceitei. Aceitei, não fiz publicidade, não fiz campanha, a não ser do Sartori. E não me elegi. Eu digo isso na explicação, no sentido de que pode parecer meio que ridículo. É candidato, não é candidato, é candidato? Não, eu não fui candidato. Até o fim eu não era candidato. E tive essa responsabilidade. Eu leio, para que faça parte dos anais da casa, a carta que eu recebi do nosso atual governador, o querido amigo Ivo Sartori. Eleito na primeira coletiva que ele deu, na hora que foi comunicada a sua eleição, antes de começar a falar, ele leu: caro amigo Simão, há 40 anos, quando entrei para o nosso velho MDB de guerra, como o senhor mesmo gosta de dizer, tinha à minha frente um exemplo, uma referência política e ética, Pedro Jorge Simão. Passado todos esses anos e vividos momentos como a redemocratização do país, as diretas, a Constituinte, e ainda segue sendo a mesma referência de como se pode fazer política com ética e com espírito público. Essa campanha teve momentos de muitas alegrias, mas também enfrentamos inúmeras adversidades. A pior de todas foi, sem dúvida, a morte prematura e trágica de Eduardo Campos. A perca dessa grande figura, o líder do PSB e do Brasil, mudou todo o cenário, lamentavelmente. Assim, nosso leal e fiel companheiro, Beto Albuquerque, assumiu ao lado de Marina a missão de levar adiante o legado de Eduardo. Foi aí, senador, que mais uma vez pude testemunhar mais uma atitude tua digna de registro.
O senhor atendeu a imposição para mais uma missão quando poderia ter ficado no conforto com a sua família, ou mesmo tendo atendido a recomendação médica. Foi mais um exemplo de como as questões de caráter público devem ficar acima de qualquer coisa. O senhor senador Simão manteve a coerência com a sua própria história. Não fugiu à luta, não se negou a um chamado de seus companheiros de seu partido. O senhor, querido amigo Simão, manteve-se leal e um soldado do partido como se tivesse apenas 18 anos de idade. Vi em seus olhos o vigor, os ideais, a vontade de fazer o bem como há 40 anos atrás. O senhor não mudou nada, mais do que nunca segue sendo motivo de orgulho e respeito de todos nós. Sua história se mistura com a própria democracia no Brasil. E nós queremos lhe dizer algo muito simples, mas de fundo do nosso coração. Muito obrigado, Simão. Obrigado, Simão, pelo teu exemplo, pela tua história, pelos teus ensinamentos, pela tua trajetória. Obrigado, Simão, em nome de todos nós. O senhor, mais uma vez, provou que o seu partido é o Rio Grande do Sul. José Ivo Sartori. Foi o ícone, Vossa Excelência, foi o fermento dessa campanha. Foi o fermento, foi que deu vida. E isso, sem dúvida alguma, que enalteceu esse resultado de Caxias e para o Rio Grande e para o Brasil. Obrigado, José. E eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência, presidente. E deixo essa casa.